Olá, amigos, que bom estarmos de volta aqui no Divã com Deus mais essa noite. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Vocês aqui no nosso divã e eu na sua companhia. Eu quero mandar um abraço grande para todas as pessoas que têm deixado o seu recado. Todas as pessoas que têm mandado um abraço, têm falado uma palavra de ânimo para nós. Muito obrigado, de todo o coração. E um abraço especial para as mulheres da Igreja Batista de Abreu e Lima, a primeira Igreja Batista de Abreu e Lima. Irmã Yolanda, esposa do pastor Gesiel e toda a sua equipe e mais todo o grupo de mulheres que estiveram no 5º encontro de mulheres ali em Aldeia, no Cetreino. Foi uma maravilha. Que tempo especial. Eu sei que a obra que o Senhor começou em muitas vidas ali há de completar porque Ele é fiel. Hoje nós queremos tratar de um assunto que é muito preocupante. Nessas últimas 3 décadas, as pessoas têm mudado de comportamento. E cada vez mais, quando chegam na idade adulta, têm mais dificuldade de se relacionar, de manter um casamento, por causa dos divórcios. Nós queremos refletir um pouquinho hoje nos filhos do divórcio. Como se portam, o que sentem as crianças que são atingidas por uma separação? Nós voltamos já já para continuar o nosso assunto. Oh Deus, obrigada pela minha casa, Senhor. Vamos cantar? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Peça a Deus, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. O IBGE em 2007 mostrou que nos últimos anos, de 1984 até o ano de 2007, o crescimento dos divórcios no país subiram para 200% em relação àquele ano. Mais de 179 mil divórcios aconteceram naquele ano de 2007. E a gente fica pensando que situação ou que conflitos foram estes que ficaram registrados nas crianças. A tentativa do divórcio ou a tentativa da separação é que os casais saiam com possibilidades de retomar suas vidas, de recomeçar com outras pessoas. Mas e os filhos? Como é que eles ficam? Qual é a condição dessas crianças e que adultos serão? A grande questão é que o tempo vai passar, eles terão que lidar com seus sentimentos. Alguns conseguem fazer terapia, a maioria não conseguem. Essas crianças não passam por um processo terapêutico, psicoterapêutico, e acabam se tornando adultos com muitas dificuldades. O que eu gostaria dessa noite é que nós pudéssemos pensar
tanto nas crianças que passam por esse problema, os pais que se relacionaram com novas pessoas e agora estão vivendo em casamentos em que os filhos estão tendo novos pais e novas mães ou padrastos e madrastas, e também na possibilidade que há dos casais não se separarem, tentarem todas as possibilidades possíveis, tentarem a busca para restaurar esse casamento, para que essas crianças não fossem de forma alguma atingidas. Porque as grandes vítimas de uma separação ainda são os filhos. Na mais tenra idade, quando elas ainda são pré-escolares, algumas situações elas vão ter que lidar com isso. Por exemplo, com a culpa que elas vão sentir porque os pais estão separando. Elas não entendem o que está acontecendo. E muitas vezes elas acham que são as culpadas, porque não se portaram bem, não fizeram bem a lição ou ouviram as brigas dos pais. E nas brigas dos pais, algumas vezes é dito que se não fossem os filhos já teriam se separado, as crianças é que seguram o relacionamento e acabam trazendo para a criança um grande peso de culpa. A outra questão é o sentimento de abandono que essas crianças vão sentir. Os pais estão envolvidos nos seus problemas, estão na sua guerra particular, estão preocupados com si mesmos e não conseguem nem lembrar, muitas vezes, que aquela criança está carente de afeto, carente de atenção, sentindo que o seu mundo está desmoronando, sentindo que tudo aquilo que eles têm, que é o pai e a mãe juntos, que formam o seu lar e também estão dando sustentação para a formação da sua personalidade, está ruindo, porque os seus pais continuamente falam de separação e em muitas brigas, vocês sabem, os pais dizem claramente na frente dos filhos que o melhor é se separar ou então as constantes ofensas e brigas para que os pais ou o pai saia de casa ou a mãe saia de casa, toda aquela confusão que a criança está presente. Então ela vai sentir culpa. Ela vai sentir-se abandonada. A criança vai se sentir traída e não é difícil nós encontrarmos meninas que se identificam com a mãe, porque a mãe foi traída quando há um caso de traição, e ela vai se identificar com essa mãe e vai passar a ter tanta dor, tanto sofrimento, mas também não consegue deixar de amar esse pai, porque ela ama esse pai. E aí o conflito entra para dentro da sua cabecinha e ela não sabe como se relacionar com esses pais, desejando muito e amando esse pai, mas a raiva que entra, e muitas vezes a raiva é da mãe, porque a criança entende que foi a mãe que mandou o pai embora. Um outro problema que a criança vai sentir, e este é um problema muito grave, a sensação de ter sido, a sua estima estar sendo atingida. Algo que a criança vai sentir é que ela não se sente valorizada, porque ela entende que os pais não estão dando a devida importância para aquele relacionamento que eles têm, a família não é tão importante. Muitas vezes as brigas do casal são brigas por coisas pequenas e na maioria das vezes eu tenho encontrado dezenas e dezenas de casais que não precisariam mesmo ter se separado. Poderiam ter conversado, poderiam ter resolvido de outra forma, tratado daqueles assuntos mais pertinentes a questões que os separam. Mas a facilidade com que existe o divórcio hoje parece com que motivam os casais a se deixarem, a se separarem, e as crianças continuam sendo as grandes vítimas. Não se esqueçam disso. Parecia que eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe. E se eu achasse legal sair com meu pai, era como se eu estivesse traindo minha mãe, sabe? É muito louco isso, mas tinha uma coisa que eu não podia falar que tá com meu pai também era legal. Meu pai ia pra lá com um oficial de justiça, pra tentar buscar a gente, tentar ver a gente. E minha mãe, a gente sempre se escondia em algum lugar, fugia. Um genitor alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Ela proibia eu de encontrar meus filhos. Já que eu não podia tê-las, eu tinha um sonho. E isso a mãe dela não podia me tirar.
Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Aí ela deu a explicação, mas eu não posso fazer nada, que eles não querem, tal. Falou assim, Maiana, fala com seu pai que você não quer ir. Aí foi assim... Depois eu fiquei muitos anos sem ver. E falando esporadicamente para pedir dinheiro mesmo. Quanto tempo mais ou menos você ficou sem ver? Fiquei 11 anos sem vê-lo. A criança que vem de um lar separado, ela vai ter muita dificuldade, portanto, de manter no futuro um casamento bem estruturado. E uma criança que sofre, um adolescente que sofre o efeito da separação, também carrega consigo um sonho de ver os pais unidos novamente. Sem contar a dificuldade que eles têm de assimilar uma nova pessoa no relacionamento do pai ou da mãe. Então, nós precisamos ter essa preocupação. Os pais precisam entender que os filhos ficam sensíveis, sim, como um para-raio, captando tudo o que acontece à volta, e isso vai para dentro da sua vidinha, na sua mente, na sua personalidade, e eles vão carregar isso consigo, e lá na frente, eles podem, inclusive, repetir essa estrutura ou essa desestrutura que os pais cometeram no seu relacionamento. Um outro grande problema que eu vejo é que quando os pais se separam, sempre há muita dor. Em geral, as crianças ficam com as mães, né? A mãe acaba assumindo a tutela dessas crianças. E quando acontecem os problemas de adoecimento, o problema de depressão que essa mãe passe, ou às vezes até o pai, porque a mãe vai embora e deixa as crianças com o pai, e quando esse sofrimento surge num dos seus pais, a criança acaba assimilando isso também, e ela sofre também. E aí os efeitos são terríveis, não é? Baixas notas na escola, o sentimento de baixa estima, agressividade muito grande que aumenta, a dificuldade de relacionamento entre os irmãos e também fora de casa com outras pessoas. A criança fica com muita necessidade da presença desses pais, a falta que esse pai está fazendo, essa mãe, quando há um rompimento. Os sonhos, né, as noites mal dormidas dessas crianças, os pesadelos, tudo isso acaba se tornando problemas sérios, e essa criança vai ter uma doença psicossomática com certeza, e ela vai precisar de amparo psicoterápico e às vezes até de um psiquiatra. O casamento, ele foi constituído por Deus para ser eterno, até que a morte os separe. E quando os pais decidiram ter os filhos, eles decidiram cuidar dessas crianças, eles decidiram amparar esses filhos. E esse anseio de ter essa família está nessas crianças. E elas não têm estrutura, portanto, para se sentirem abandonadas e se sentirem deixadas pelos seus pais. A situação se torna muito pior ainda quando as crianças são adotadas e os pais se separam. Porque essas crianças já foram abandonadas uma vez, ainda que elas não se lembrem de toda a situação. Mas o sentimento ficou nessa criança que foi abandonada. E agora ela é abandonada pela segunda vez por causa de um rompimento, por causa de um divórcio. Então o sofrimento é muito maior, a tristeza é muito maior e o efeito disso também é muito maior. O que nós precisamos então pensar em fazer? Eu gostaria de falar com os pais que estão nesse processo de separação ou pensando em separação. Lembrem-se que um divórcio nem sempre é o fim de um conflito, mas às vezes é o início de uma nova condição para novos conflitos e novas situações dolorosas. O que eu quero dizer é que antes de se tentar uma separação, realmente pensem nas crianças, pensem nos filhos. Pense nas possibilidades que existem para que essa família não seja destruída. Outra vez você está tentando me enganar? Pensa que eu não estou sabendo, é?
É importante lembrar que depois de uma separação, há uma nova possibilidade não só de um reajuste da família, mas os casos que eu tenho encontrado é que os pais continuam brigando quando o divórcio é litigioso, por exemplo. Os pais continuam se degradando nos seus conceitos, presos às suas razões e muitas vezes jogando um filho contra o outro. E essa criança fica sem saber quem agradar. Mais difícil ainda quando esse pai arruma uma namorada ou a mãe arruma um namorado. E elas precisam assimilar essa nova pessoa que entra na vida dela e como vai ser esse relacionamento. Nada é fácil depois de um rompimento. O divórcio traz consequências sérias e as pessoas adoecem na infância, na adolescência e até na idade adulta. Mas eu me lembro que há uma década atrás não era difícil ouvir alguém chegar com uma queixa de dificuldade de relacionamento e na sua história constar fatos do tipo dos pais que ficaram juntos até completarem 18 anos. Então, alguns pais discutiam, brigavam e diziam entre si, quando os filhos crescessem, quando tivessem a idade, eles iam se separar. E então? Muitos deles só esperaram até os 18 anos e foram embora. E isto marcou a vida dos filhos. Agora, precisamos pensar que certamente lares onde há violência doméstica, onde há agressão, onde há alcoolismo ou uma doença grave, do tipo uma doença mental que traz muitos transtornos e graves conflitos dentro de casa, a traição, o adultério, no sentido de uma pessoa, o homem ou mulher, não parar de adulterar, não consertar a vida e continuar tendo vários relacionamentos com a esposa e trazem muitas brigas, muitas confusões, é claro que isso não fará bem para as crianças. E em alguns casos, realmente, não há como continuar esse casamento. Mas sempre que for possível, sempre que os problemas forem tratáveis e forem questões de ajuste, de retomar a paixão, o amor, o respeito, tudo isso é possível e é importante pensar nessas crianças, porque no futuro elas serão crianças que terão alguns problemas. E certamente, mais uma vez, eu gostaria que nós pensássemos juntos. Algumas marcas, elas não saem do coração das crianças, porque foram colocadas numa fase em que elas estão construindo os sonhos de futuro delas. E aí elas veem os pais se separando, veem o relacionamento desmoronar e com certeza, você sabe, você que veio de um lar desfeito, sabe como é doloroso a sensação de não ter a sua família mais completa. Então hoje à noite, há 3 situações que eu gostaria de tocar e pedir que o Senhor pudesse dar graça e ajudar. A primeira delas, para os pais que estão pensando ou sinalizando para os filhos que estão querendo se separar. Minha sugestão é que vocês rapidamente busquem ajuda. Busque alguém para conversar, se são cristãos, se tem alguém para aconselhar, se conhecem um psicoterapeuta de casais que você possa ir conversar, procure alguém, procure ajuda para tratar desses problemas, porque eu tenho ouvido ao longo dos anos, eu tenho ouvido de algumas pessoas que chegam às vezes no consultório depois de uma separação, dizerem que se tivessem tido um aconselhamento, se fossem um pouco mais maduros, se soubessem que depois da separação nada ia mudar, não teriam se separado. Então, às vezes, na maioria das vezes, a separação não é o melhor caminho, a melhor decisão. Segunda situação que eu gostaria que nós pensássemos é para os adultos que vieram de lares destruídos. Vieram de lares onde os pais se separaram, onde a família foi desfeita e agora carregam dentro de si tantas marcas, tantos medos. E algumas delas, eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: eu nunca vou me casar, eu não quero me casar, eu não quero ter família, porque a referência que trazem daquela família que foi constituída, onde elas nasceram, não permaneceram, se separaram e tiveram que passar por todo um processo de adaptação e de conter o seu sofrimento com a separação dos pais. E a terceira é a situação das crianças que estão vivendo este momento
tanto da separação dos pais, como a necessidade de se adaptar a uma nova família. Que os pais tenham atenção. Por favor, preservem estas crianças, guardem o pai e a mãe. Esse movimento que os pais fazem de acusar o pai ou a mãe, de agredi-los, de fazerem uma imagem para os filhos dos seus sentimentos, da forma como lidam com seus sentimentos para as crianças, não fará nenhum bem para elas. O meu pedido, eu estou quase que pedindo assim encarecidamente que os pais, por favor, tratem desses filhos com muito cuidado e com muito carinho. Eles estão fragilizados. Eles estão sendo atingidos por algo que eles não esperavam, não desejavam e que não precisavam, porque o que eles realmente precisam, o que as crianças precisam, é de um lar estruturado. Nós sabemos que o que forma e dá estabilidade a uma personalidade de uma criança é a família, o relacionamento dos pais, a unidade desses pais, a presença do pai e da mãe juntos, o carinho que os dois têm, o respeito que eles mostram um para o outro, e tudo isso vai trazendo na criança o desejo também de ter uma família, o desejo de constituir um lar, de ter filhos, mas quando tudo isso desmorona, acaba sendo um grande problema. Então, o que nós podemos fazer? Os pais precisam ter uma atenção cuidadosa com essas crianças, porque no futuro certamente, e nós não devemos nos iludir que eles vão crescer saudáveis sem nenhum problema. As marcas vão ficar e eles vão ter que lidar com isso no futuro. A graça de Deus é suficiente para entrar então no seu casamento, transformar e dar a você um novo rumo, uma nova vida. Se você é um adulto que já tem sequelas das separações, eu gostaria que você pedisse a ajuda de Deus, que você orasse e buscasse a Deus e pedisse para Ele curar o seu coração, para Ele tratar a sua alma. Vá para a palavra de Deus, busque a presença de Deus, ore, se coloque diante de Deus desejando mesmo ser curado, porque quando nós queremos, o Senhor age. Eu tenho visto isso de forma tão linda tantas vezes. Nesses 19 anos ministrando cura interior, ministrando nos seminários, pregando para as pessoas restauração, eu tenho visto as pessoas no terminar um seminário e dizer: eu estou me sentindo bem, eu estou livre, eu sei que o Senhor tratou da minha vida agora, eu sei que Ele me curou. Então você pode buscar a ajuda de Deus para ficar curado. E as crianças? Os pais ministrem o amor de Deus para as crianças e as crianças possam aprender do amor de Deus, que ainda que os pais tenham se separado, e para todos vocês e para todos nós, Deus jamais nos abandona. O Senhor jamais nos deixa. Ele jamais nos deixará ter a sensação de abandono ou de traição, porque Deus é fiel. Ele nos ama. E Ele diz na sua palavra que mesmo que pai e a mãe nos deixem, Ele jamais nos deixará. Que Ele nos rodeia, Ele nos guarda e mais ainda, Deus nos ama de uma forma tão especial como a menina dos seus olhos. Isto é uma promessa de Deus. Não permita que os seus pensamentos, os seus sentimentos o tomem de tal forma que você não consiga olhar para a vida com uma nova expectativa, com uma nova esperança. Deus quer lhe dar um futuro, quer lhe dar uma família para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, ainda que passaram por estas perdas. Deus quer lhe dar uma paz, uma alegria e a experiência de ter uma família boa, uma família não perfeita, mas amorosa, que você vai constituir com aquela pessoa que você buscar, aquela pessoa que Deus lhe der. Hoje eu gostaria que realmente o amor de Deus pudesse entrar no seu coração de tal forma que Ele pudesse lhe dar a paz que você precisa, que você possa descansar, que o Senhor muda os rumos, muda os caminhos e muda até mesmo as nossas intenções. Acalma o seu coração, você casal que está precisando da paz do Senhor, da intervenção de Deus. Acalma o seu coração, não tome nenhuma decisão precipitada e recomece a sua história com a sua esposa, com o seu esposo. Você jovem que está buscando um casamento, saiba que o Senhor pode lhe dar uma família maravilhosa, se você desejar, se você buscar. E para as crianças, e se houver algumas crianças que estiverem assistindo nesse momento,
começou um novo momento na sua vida em relação aos seus pais, a estar com um padrasto ou uma madrasta. Deixa que Deus toque no seu coraçãozinho também, ame essas pessoas, conviva com elas em amor e deixa que o Jesus trate o seu coração e que você possa crescer em paz e que essa família, que agora nova família que está se formando, possa lhe dar a tranquilidade e também lhe dar a certeza de que você estará seguro, porque eles estarão presentes na sua vida. Que não haja mais nenhum tipo de rompimento e você possa ser feliz. Que Deus nos abençoe a todos. Que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor nos alcance. Que o Senhor nos permita realmente tomar decisões responsáveis e permanecer naquelas decisões que tomamos. Que a graça do Senhor inunde o nosso coração e nos dê a paz de que precisamos. Hoje nós terminamos por aqui, mas estaremos juntos na próxima segunda-feira para tratar de assuntos que podem nos tornar pessoas melhores e saudáveis na presença de Deus. Amanhã estaremos de volta no Caminho, Verdade e Vida. Pastor Rubens trazendo uma palavra para o seu coração e eu estarei respondendo as perguntas dos nossos amigos. Quero mais uma vez lembrá-los que temos eventos maravilhosos chegando aí. Nosso encontro de mulheres em novembro. Não perca, mulher, vá se preparando dia 6, 7 e 8 de novembro. E também eu quero fazer um convite para os psicólogos cristãos. Nós estaremos juntos na primeira reunião do CPPC. Será um tempo muito importante para nós discutirmos assuntos da nossa profissão e também nos conhecer e estar em volta da presença do Senhor. Eu quero que você já se prepare, dia 31 de outubro, às 10 horas, no seminário da Igreja do Nazaré. Por hoje é só. Que Deus possa estar com você. Na próxima semana, mais um tempo juntos, mais um tempo abençoados na presença do Senhor. Tenha a paz de Deus no seu coração. Tenha uma noite maravilhosa e que amanhã, quando você acordar, se lembre que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Até a próxima segunda-feira, aqui no Divã com Deus. Um programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Realize seu evento num ambiente agradável e aconchegante. CETreino, Centro de Treinamento Cristão. São 6.300 metros de área, com infraestrutura para acampamentos, encontros, congressos, treinamentos, casamentos e reuniões. O CETreino possui refeitório, cozinha industrial, salão de eventos, auditório climatizado, 2 dormitórios e 31 apartamentos com capacidade para até 200 pessoas. E mais, piscinas, toboágua, campo de futebol, vôlei e playground. Venha realizar o seu evento no CETreino, localizado em Aldeia, no quilômetro 9,5, a 30 minutos do Recife. Maiores informações, ligue 8696-5740.